Hoje eu vou dar 3 dicas de filmes feministas para você que é feminista e para você que é homem e para você também que é mulher e não é feminista. Essa é a segunda edição do Alfinetada Cinema. É o quadro aqui do canal em que eu dou dicas de filmes e hoje o assunto é feminismo. Selecionei os 3 melhores filmes, pelo menos a meu ver, com essa temática que são O Sorriso de Mona Lisa, As Cinco Graças e Terra Fria. Vou começar falando de Sorriso de Mona Lisa, um filme de 2003 estrelado por nada mais, nada menos que Julia Roberts. Inclusive, semestre passado eu tive uma aluna que o nome dela era esse. Esse fato não tem relevância nenhuma. Vamos comentar sobre o filme. É uma história que se passa na década de 50. A personagem principal, ela é uma professora de artes, que é estrelada por Julia Roberts. Ela é uma professora de artes que foi dar aula numa escola tradicional, ali o que seria equivalente ao ensino médio aqui no Brasil. Não sei se lá nos Estados Unidos chama ensino médio. É um filme que, para um olhar um pouco mais perspicaz, você percebe que ele é didático, porque ao mesmo tempo em que a personagem principal, a professora de artes, ela sente a necessidade de ensinar sobre quebra de padrões artísticos para as alunas, ao mesmo tempo no enredo ela sente a necessidade também de ensinar, não é bem ensinar, de abrir a mente das alunas em relação ao padrão comportamental da época, principalmente daquela escola, em que basicamente era o seguinte: as alunas eram brilhantes, era uma escola de alto nível, vamos dizer assim, mas elas, apesar de serem boas alunas e muito inteligentes, elas não tinham nenhuma outra perspectiva de vida a não ser se formar, sair do ensino médio, né, e se casar. After I graduate, I plan on getting married. And then I'll be married. Então a professora começa com suas aulas e percebe que as alunas estavam decorando os manuais de arte, né? Ela colocava a tela lá e pedia para as alunas comentarem o que achava de interessante e elas repetiam as palavras que estavam nos manuais, até que ela leva uma tela que não estava nos manuais e uma aluna, né, a mais ousada, vamos dizer assim, de todas, chega e diz: ah, isso não é arte. Ela diz: por que não é arte? Era porque não está no livro, e para ser arte alguém tem que dizer que é arte. Então aí ela começa a mudar a mente das meninas em relação à quebra de padrões, e esse diálogo é muito interessante, que ao mesmo tempo também ela começa a querer abrir a mente das meninas em relação aos padrões comportamentais da época. O segundo filme que eu quero falar é Terra Fria, um filme de 2005, também muito bom, e baseado numa história real eu vou ler o nome dela, porque eu não decoro nomes, né? Então, é baseado na história de Lois Jensen, nos Estados Unidos, da década de 70. Essa mulher, ela tem um marco na história jurídica dos Estados Unidos, porque foi a primeira a mulher a motivar um processo trabalhista, um processo coletivo trabalhista contra a empresa que trabalhava. Ela trabalhava numa mineradora de ferro, e conta a história dela, né? Ela apanhava do marido, ela precisou se separar do marido, tinha 2 filhos, queria criar os filhos sozinha, queria criar os filhos com seu próprio esforço, e ela visualizou, né, no anúncio, que uma mineradora de ferro estava pagando bem, só que era um setor que na década de 70 era extremamente masculinizado, né? Acredito que até hoje seja, imagina na década de 70. E ela, com toda a sua ousadia, ela falou: não, tá pagando bem, eu vou lá trabalhar. E ela sofreu diversos assédios lá de colegas, do patrão, dos patrões, né, dos superiores dela. E ela moveu essa ação trabalhista porque ela não encontrou apoio, inclusive na família dela, o que é muito triste. O pai dela, que também trabalhava na mineradora, ficou contra ela, queria que ela saísse do emprego, né? Aquela velha história de culpabilização da vítima, né? Se você está num meio muito masculino e você está sofrendo assédio, saia, né? O que é um absurdo. E é um filme muito interessante, baseado, né, como eu já falei, dessa história real. É um filme baseado na vida de uma pessoa que foi um marco jurídico nos Estados Unidos, porque foi o primeiro processo trabalhista coletivo, por assédio, viu, no caso. E o terceiro e último filme que eu queria falar aqui é As Cinco Graças. É o que eu mais gosto de todos eles, inclusive é o mais desconhecido, porque é um filme turco que foi lançado no Festival de Cannes como se fosse um filme francês, pelo menos foi isso que eu pesquisei. Acredito que por questão para ter mais chance de ganhar prêmio, lançou como se fosse um filme francês, mas as atrizes são turcas, o ambiente em que foi gravado o filme é turco. Conta a história de 5 adolescentes, na verdade são 4 adolescentes e uma criança, né? Tem uma delas é criança, que órfãs, e foram passar uns dias, né, as férias na casa do seu tio, né, que morava junto com sua avó também.
E houve um fato que acabou sendo marcante na vida delas, que elas estavam brincando no rio, junto com meninos, brincando de luta. Sabe aquela brincadeira que você fica no ombro da pessoa, fica lutando ali? Todo mundo já brincou isso aí na praia, né? Brincando no rio. E a avó delas acusou elas de estarem se masturbando nos ombros dos garotos, né? Eu falei garoto, meu Deus do céu, já tô nesse universo do cinema, estou falando garoto, daqui a pouco eu falo tira, mas calma. Enfim, depois desse fato, as meninas passaram por teste de virgindade, o que é uma coisa bizarra, né? E à medida que elas iam aprontando cada vez mais, né? Aprontando entre aspas, é que não fazem nada demais. À medida que iam aprontando, elas ficavam cada vez mais presas dentro de casa, né? As regras iam piorando para elas, até chegar ao ponto de colocar grades nas janelas da residência. E assim, tem algumas coisas interessantes que eu queria abordar. O filme se passa na Turquia e mostra bastante a diferença entre a capital, Istambul, e a diferença cultural para os vilarejos do interior, né, cidadezinhas pequenas do interior. No caso, elas estavam em uma cidadezinha, em um vilarejo do interior, por isso que a cultura era tão rigorosa assim, com as mulheres. Outro fato interessante é a questão dos papéis sociais, sabe? Porque a avó das meninas, ela era extremamente machista, só que era um machismo mais pragmático. Ela queria cumprir a função dela de avó. Qual era a função dela? Casar as meninas. Inclusive, para isso, ela escondeu vários fatos, várias travessuras delas, do tio dela, que era o mais repressor de todos, escondeu para poder não piorar a situação para elas, porque ela queria casar a menina, despachar logo, casa. Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım. Ne diyorsun sen? E essa é uma parte muito interessante do filme, porque ao mesmo tempo em que no início você fica com muito ódio da avó delas, depois no meio do filme você começa a simpatizar, porque ela começa meio que a ajudar as meninas, né? Mas o maior destaque desse filme, ao meu ver, é a atuação da atriz mirim chamada, eu vou olhar aqui, Güneş Sensoy. Enfim, eu não sei pronunciar isso aqui, é turco, né? Mas eu fiquei bastante impressionado com a atuação dessa atriz, que é a mais nova do elenco, né? Ela interpreta a personagem mais nova das 5 irmãs, e a atuação da menina é fenomenal, assim, uma naturalidade na interpretação assim, absurda. Você olha e você acha que ela tá vivendo a vida real mesmo, sabe? É aquela pessoa que você olha e vê que é um talento nato. Eu fico até interessado em ver outros filmes que ela gravou. E vou esperar ela crescer para ver os próximos filmes dela, já adulta, né, que tendem a ser melhores ainda. É isso, a missão desse vídeo é deixar você com água na boca para assistir esses filmes. Infelizmente, eu acho que no Netflix não tem esses filmes. Talvez Sorriso de Mona Lisa tenha, acho que Sorriso de Mona Lisa tem, mas os outros dois não tem. Isso é tudo. Quem gostou, dá joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as atualizações, compartilha esse vídeo. Eu já quase que decorei esse discurso todo, né? Mas enfim, tchau.